Algumas reflexões sobre o ataque do Hamas a Israel e o jornalixo que vem em cima disso aí. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, dê seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do Bloco do Cadu Amaral na TV com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV com Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no dia 7 de outubro, são agora 2h30 da tarde. E o mundo inteiro não foi surpreendido com um ataque da organização palestina, enfim, chamada Hamas, a Israel. E logo vem a enxurrada de informações pró-Israel contra a Palestina e não necessariamente o Hamas. A gente já sabe muito bem que a mídia hegemônica, não só do Brasil, mas de todo o chamado Ocidente, Europa, das Américas, enfim, é toda pró-Israel contra os palestinos. Não é à toa que os filmes estadunidenses mostram os árabes e os muçulmanos todos como terroristas. E aqui também não estou aqui dizendo que os árabes, os palestinos, quem quer que seja, são santos. Mas neste conflito Palestina-Israel, a Palestina tem sido massacrada pelo Estado de Israel desde a sua criação após a Segunda Guerra Mundial. Se por um lado você tem um argumento que, em verdade, tem algum grau de justeza, que os judeus que foram perseguidos pelo nazifascismo deveriam ter sim, um chão para chamar de seu, criaram o Estado de Israel. Acontece que o Estado de Israel foi expulsando os palestinos da Palestina. Esse conflito é muito mais complexo do que eu estou dizendo aqui. Mas só para a gente entender e ilustrar o grau que está de expansão de Israel sobre os palestinos, que é essa imagem que está passando aí na frente, né? Antes de 1946, o que era a Palestina, depois quando surgiu o Estado de Israel, já foi crescendo, já tomou mais da metade do território, 47, 49, 67 cresceu mais, 2010 e 2020 já não tinha mais nada, apenas a chamada faixa de Gaza, que é onde se deu o ataque do Hamas. O Hamas também não representa o Estado palestino, tampouco os palestinos. O Hamas é um grupo que, inclusive, segundo o jornalista Mehdi Hassan, ainda em 2018, ele escreveu primeiro em inglês e aí o Intercept Brasil traduziu, e o link eu vou deixar na descrição desse vídeo. Ele está lá contando que o Hamas ele foi criado, inclusive, pelo próprio Estado de Israel, como forma de desestabilizar a resistência palestina. Uma outra questão que a gente precisa se lembrar é que a gente não pode esperar que agredidos durante toda a sua vida, praticamente, ou permaneçam de forma cabisbaixa, etc., o tempo todo. E em algum momento essa corda vai arrebentar, como é o caso dos palestinos diante da opressão de Israel, que tem um apoio chamado todo o Ocidente, Europa, Estados Unidos. Então, esse é um debate que precisa ser feito com calma. Esse ataque do Hamas, ele não necessariamente é um ataque dos palestinos, mas do grupo específico. O Hamas é um grupo específico que foi criado pela Israel, com o apoio dos Estados Unidos, União Europeia, assim como foi Osama Bin Laden, também foi criado pela CIA, pelos Estados Unidos, para expulsar os soviéticos do Afeganistão. A gente precisa esperar mais para ver o que é que vai se desdobrar desse conflito, até que ponto o Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, vai cumprir o estamos em guerra que ele declarou logo após os ataques. Nesse momento de calor, toda e qualquer opinião, fala, etc., tem muito envolvido nesse calor, mas a gente precisa entender esse
contexto histórico daquela situação ali. Os judeus, ao longo da vida, enfim, especialmente por conta da Segunda Guerra, merecem sim ter o seu pedaço de chão, mas isso não significa dizer tomar o chão dos outros, como aconteceu no caso dos palestinos. E a gente vai ver muito jornalista diante disso. Né? A mídia corporativa, e aí eu vou me referir especificamente à mídia corporativa brasileira, a grande mídia brasileira, muito lixo mesmo em cima disso. Porque os fatos eram relatados de forma picotada, aos montes, como se cada ação específica fosse uma coisa maior do que é, como se cada ação específica não tivesse um contexto, exceto o contexto de Israel, que sempre será o de revidar a violência sofrida na manhã em Brasília, de 7 de outubro de 2023. Vai tirar o contexto daquela relação Israel-Palestina, vai tirar todo o contexto, por exemplo, de como o governo israelense tem tratado os não-judeus que vivem em Israel, sim, porque dentro de Israel também tem não-judeus. Né? Nem todo mundo que vive em Israel é judeu, inclusive tem muçulmanos israelenses que vivem lá e eles não têm acesso a itens básicos, etc. E são constantemente massacrados pela polícia. Uma busca rápida na internet aí, você encontra esse tipo de coisa. Então é mais difícil do que parece abordar esse tema, principalmente nesse calor. E o jornalista vai vir com tudo. Eu gravo esse vídeo 7 de outubro, é um dia de sábado, é uma tarde de sábado. A gente já está tendo as coberturas da TV a cabo, né, que são 24 horas o tempo todo, falando baboseiras pró-Israel. A gente tem a internet recheada dos grandes portais, etc., escrevendo, melhor dizendo, baboseiras pró-Israel. E a gente vai ter no domingo, segunda, terça, quarta, enquanto tiver tendo algum resquício de conflito por conta desse ataque do Hamas na manhã de 7 de outubro de 2023, amanhã, na horário de Brasília, a gente vai ter esse tipo de coisa. É evidente que a prática, já que não nova, né, não é nova, do reforço narrativo, de todo mundo dizer a mesma coisa para transformar um aspecto do fato, um aspecto do acontecido, do ocorrido em verdade, como se houvesse somente uma leitura sobre os fatos. Isso a gente aprende inclusive na faculdade de comunicação, e eles se valem, a mídia se vale muito também da falta de capacidade, inclusive técnica, do telespectador, do leitor, do ouvinte, de entender a diferenciação, melhor dizendo, em diferenciar o que é opinião de informação. Então os caras opinam à torta e à direita quando deveriam apenas informar, e vai assim construindo uma sensação de consenso sobre um determinado assunto quando esse consenso não existe. O melhor exemplo disso é quando é economia. A grande imprensa chama os seus especialistas em economia, chama logo em 5, mas os 5 falam a mesma coisa. E aí passa a sensação para quem está assistindo, ouvindo ou lendo, de que aquela versão, aquela leitura sobre determinado fato econômico, política econômica, o que quer que seja, é a única que existe. Quando na verdade não é assim. E isso vai acontecer muito agora, como aconteceu, por exemplo, na mídia hegemônica brasileira, em relação ao conflito da Rússia e Ucrânia, etc. As pessoas, o brasileiro médio, o cidadão médio, enfim, não tem a obrigação de entender tecnicamente o que é diferenciar uma informação de uma opinião. Eu aqui mesmo nesse canal eu não faço notícias, eu não trago informações às pessoas, eu comento fatos, eu comento temas. Evidentemente que pode para alguma pessoa o meu comentário, concordando com ela ou não, ter alguma informação. Essencialmente porque alguém que está assistindo aqui os vídeos ou lendo meu blog texto, que eu vou voltar a escrever, já estou há algum bom tempo parado, alguma coisa que está lendo ou assistindo aqui nos vídeos aqui do blog do Cadu Amaral é fatos que desconhece. Então, para aquela pessoa é uma informação, mas o objetivo aqui não é necessariamente informar, não é prestar esse serviço de informação, até porque a apuração de um fato noticioso, de uma notícia, requer muito mais do que ligar uma câmera e ficar falando à vontade sozinho. Requer tempo de apuração, de conversas, de ouvir, de perguntas, de telefonemas, de trocas de mensagem no WhatsApp. Não é só ler alguns sites e ligar aqui, mas para opinar, para comentar, esse processo já pode ser feito, digamos assim, mais solo, mais carreira solo, que é o que eu faço aqui.
Mas muita gente me cobra como se eu estivesse prestando um serviço noticioso. E tudo bem, por mais que, a depender de quem seja, quando é alguém conhecido, ou percebo que já tem inclusive algum grau de instrução, me incomodar um pouco, mas não o fato da cobrança em si, mas o fato de que uma pessoa que tem algum grau de instrução não sabe diferenciar a informação de opinião. E é isso que está sendo dado aqui. E só lembrando que não existe opinião para racismo, para qualquer tipo de preconceito, nem para dizer que a Terra é plana. Não existe opinião, porque não existe uma opinião contra um fato concreto consumado. Você não pode, não existe opinião para dizer que 2 mais 2 não são 4, pelo menos segundo a tabuada. Talvez na cálculo teórico, a matemática teórica, o cara mostre que 2 e 2 não são 4, mas para a matemática prática, digamos assim, 2 e 2 sempre serão 4 e 2 mais 2 sempre serão 4, não adianta vir conversar água. E é isso que a gente vai ter agora nesse caso envolvendo a Palestina e Israel. A gente precisa ter calma, cuidado com as coisas que virão aí a serem faladas, a serem ditas sobre o que está acontecendo. Todas as análises, em alguma medida, nesse calor da emoção, é muito envolto do calor da emoção. Inclusive, a apuração jornalística fica limitada por conta do calor, porque os veículos querem dar logo conteúdo, publicar logo, botar na TV logo, botar no site logo. O frisson, o fetiche da velocidade fica mais elevado quando o fato está ainda ocorrendo, principalmente esse tipo de conflito. A gente precisa ter calma, mas a gente precisa se preparar, porque vai vir muito jornalista por aí, muita coisa pró-Israel por aí, falseando, limitando a verdade dos fatos sem dar contexto. No momento que eu gravo esse vídeo, você clica um monte de sites aí e não tem contexto sobre o conflito. Então a gente precisa ter sempre o contexto das coisas. Elas não acontecem do nada. Os atos humanos da humanidade, de paz ou de guerra, são sempre desdobramentos de outros atos, gestos. Nada começou do zero. Se alguma coisa começou, foi muito lá atrás e ninguém nem tirou uma fotinha para registrar.